Nós vamos iniciar hoje o processo de revisão do Estatuto de Carreira Docente, mas com uma matéria que, em nossa opinião, deveria ser uma matéria de negociação paralela ao Estatuto. Estamos a falar da mobilidade por doença. E porquê? Porque a mobilidade por doença não é hoje matéria que esteja integrada no ECD. Nós não temos nada contra que o ECD, no quadro das mobilidades, passe a prever também esta mobilidade, para além das que já lá estão, dos destacamentos, das restrições, etc. Agora, a mobilidade por doença é um regime de proteção da doença a professores com doenças incapacitantes. É um regime que está aprovado desde 22 e que já deveria ter sido revisto, até o Sr. Presidente da República foi nessa condição que promulgou, não é? Devia ter sido revisto o ano passado e não foi. E, portanto, em nossa opinião, para o Estatuto da Carreira Docente, deveria começar por se rever, e foi isso que nós sempre defendemos, pela própria carreira, perceber-se qual vai ser a próxima estrutura, os índices salariais, como se transita para as carreiras, como é feita a avaliação no âmbito da carreira. Isto é que importava para depois podermos falar do ingresso nessa carreira, no recrutamento para essa carreira, isso era importante. Isso ficou lá para baixo e, portanto, o que vamos começar é por uma matéria muito importante, mas que, em nossa opinião, acaba por ter como consequência o proclamamento do próprio início do processo de revisão, ou seja, esta era a matéria que, em nossa opinião, até já, aliás, em julho, recordo, em julho nós já chegámos a ter reuniões sobre o regime de mobilidade por doença, o Governo depois, o Ministério depois voltou para trás e acabou por não avançar com isso. E era à margem. Mas o que é que deve melhorar? Os professores que sejam colocados a mais de 20 km de casa ou da unidade onde recebam cuidados de saúde é que podem receber o regime de mobilidade por doença. Isto também era importante, este raio. Nós o que iremos defender é o seguinte: atualmente este regime tem uma característica de concurso, ou seja, o professor pode ter uma situação oncológica gravíssima ou outro problema que justifica a deslocação, mas, em primeiro lugar, se não houver um horário no seu grupo de recrutamento, ele não pode ter mobilidade. Um exemplo tão simples como este: um professor tem uma situação oncológica, mas é de português e a escola só tem para professores com doenças incapacitantes vagas a geografia e o professor não é deslocado. Isto não tem sentido nenhum. Isto não pode ser um concurso. Isto tem que ser um sistema de proteção de quem tem o problema. E depois tem que acabar também com a questão dos 20 km em linha reta, que normalmente são bem mais que 20 km. Porquê? Há professores, ainda ontem houve colegas que me ligaram e que são nesta situação, há professores que têm problemas, por exemplo, o aparelho musculoesquelético e outros, que não lhes permite fazer deslocações, sejam de 20, sejam de 10, não permite fazer deslocações. E, portanto, ter uma distância, que é, neste caso, 20 km em linha reta, como sendo a distância, com menos desses 20 km não é autorizada a mobilidade, não tem nenhum sentido. E também há outro aspecto importante, é que este regime só abrange as doenças incapacitantes que estão numa lista de 1989. Daí para cá já houve um conjunto de novas doenças incapacitantes identificadas, nomeadamente no foro psiquiátrico, mas não só, e que há professores que foram deslocados por terem essas doenças, mas porque elas não constam da lista de 1989, por exemplo, o ministro anterior veio até falar em situações irregulares. Quais eram as situações irregulares? Não eram professores que não estavam doentes, era que tinham doenças incapacitantes, mas não constavam da lista. Isto não tem sentido. Portanto, o que é que nós defenderemos? É que, independentemente da lista, que já deveria ter sido atualizada, para este efeito sejam consideradas também outras doenças incapacitantes, mesmo não constando da lista. E, por último, algo que para nós sempre fez muito sentido é que haja uma fiscalização efetiva, através de juntas médicas, das situações, porque muitas vezes vem-se dizer, bom, isto há fraudes, há pessoas que aproveitam-se do regime para... Nós achamos que a melhor maneira de evitar este tipo de estigma que depois cai sobre todos, é precisamente haver mecanismos que, em caso de dúvidas, vão confirmar. E, portanto, se confirme e não se insinue. E isso também é importante. Estamos agora diretos para a RTP3, reuniram agora com o Ministro da Educação, mas não foram apresentadas propostas só no período da tarde, é que será... Sim, esta reunião foi, no fundo, para lançar o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente. Portanto, o Sr. Ministro falou relativamente a alguns dos procedimentos que serão adotados ao longo do processo e, portanto, as mesas, conforme se previa, serão mesas separadas. Começaram agora de manhã com as mesas que têm várias organizações, porque são as organizações
mais pequenas do ponto de vista do número dos seus associados, e depois as duas federações à tarde, a FENPROF reunirá às 15 horas e depois ainda também teremos às 16 horas uma outra reunião, a nosso requerimento de negociação suplementar do suplemento remuneratório para os professores que vão ser orientadores de estágios nas escolas. A proposta do Governo continua a ser entre os 84 e os 89 euros, o valor a dar. Não é o entre, é 84 para quem tem até 2, 89 para quem tem 3 ou 4 estagiários. Isto é algo que, para já, é absolutamente insuficiente. Em nossa opinião, mais do que o suplemento, o que é preciso é que os orientadores tenham condições para acompanhar os seus estagiários, e isso significa que os orientadores não deveriam ter o seu horário completo com as turmas todas e depois ainda terem esse trabalho, que é um trabalho muito exigente. A primeira coisa que se deveria definir era uma redução da componente letiva dos orientadores e depois um suplemento que pudesse também, de alguma maneira, reconhecer a responsabilidade do trabalho que é desenvolvido. É isso que nós defendemos, será isso que vamos defender. Mas, para além disso, há um outro problema que nós colocámos logo na última reunião. É que a última reunião realizou-se 2 dias depois, foi no dia 20 de dezembro, do Sr. Ministro Leitão Amaro, em conferência de imprensa, ter anunciado que os valores já estavam fechados. Ou seja, o Sr. Ministro Leitão Amaro anunciou os valores e 2 dias depois íamos ter a reunião negocial para discutir os valores. Isto é uma farsa. E como a FENPROF disse, já que estamos em farsa, vamos levá-la até ao fim e nós vamos requerer a negociação suplementar. Porque isto não pode acontecer. Quer dizer, como é que pode acontecer e que credibilidade tem a negociação quando nós somos chamados para discutir alguma coisa que já em conferência de imprensa do Governo foi dito que estava aprovada? É uma farsa e nós quisermos que fique claro, agora que vai começar o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, que nós não aceitamos que ele seja uma farsa e, portanto, exigimos que ele seja efetivo, rigoroso e claro.